Não desperdice a sua vida. Pessoal, esse vídeo será um vídeo de uma reflexão, onde eu tenho feito sobre a minha vida já há alguns anos, na verdade, e eu quero falar sobre muitas coisas que eu poderia ter feito, tá? E não aproveitei no tempo certo. Muitas coisas poderia ter deixado de fazer, muitas coisas poderia ter feito. Muitos arrependimentos, tem muitos arrependimentos, tá? E eu acho que até certo ponto todo mundo é assim, tá? Ninguém é perfeito. Mas eu quero que você saia desse vídeo refletindo sobre alguns pontos na sua vida e ver se ainda há possibilidade de corrigir, tá? Geralmente sempre há possibilidade da gente corrigir alguma coisa na vida da gente. Eu sei que tem coisas que, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil de corrigir a rota. Eu entendo isso. Não seria hipócrita aqui de falar que tudo é possível em qualquer idade. Não. Por exemplo, se você quer ser um jogador de futebol, se você tiver 60 anos, impossível, tá? Impossível ser profissional. Você pode até querer ser amador, tudo bem. Mas a gente tem que ser realista, pé no chão. Algumas coisas, quando passa da hora, não tem como mais, tá? E tá tudo certo. Mas eu quero analisar aqui, olhar pelo lado positivo também, que sempre é possível a gente recomeçar, mas recomeçar de forma mental. Se a sua mente está disposta a um novo começo, isso já está ok, tá? Tem pessoas que vão passar uma vida inteira e jamais vai mudar a sua forma de pensar. Então, o que eu quero aqui é expandir a sua consciência e fazer você refletir sobre o valor da vida, o que realmente importa. Pessoal, o primeiro ponto que eu queria refletir aqui com vocês é a ilusão da invencibilidade e o valor do tempo. Quando a gente é jovem, e aí eu digo jovem na casa dos 15 até aí 25 anos, essa fase é uma fase onde nós achamos que somos invencíveis. Eu me recordo aqui de inúmeros momentos em que eu estava nessa faixa, em que eu achava que eu era o super-homem, né? Tamanha era a minha ignorância em relação à vida. Eu achava que meus pais estavam errados e eu, né, lógico, o super-homem estava certo. Eu achava que essa fase jamais ia passar. Eu achava que tudo e todas as atitudes em que eu tomava estavam corretas. Eu achava que o tempo passava devagar. E hoje, né, aos 36 anos, eu vejo que tudo foi uma ilusão, né? Na verdade, eu não era esse super-homem. Na verdade, a vida, ela passa muito rápido, tá? Quando eu me recordo da minha juventude, eu posso falar que foi um piscar de olhos. Passou muito rápido. Tem um vídeo que eu vi se não me engano, do Carlos Drummond de Andrade, onde ele fala que quando ele assustou, a vida já tinha passado, já tinha vivido praticamente tudo, já no final da vida, como se fosse um foguete passando. Eu não recordo as palavras que ele usou completamente. Se eu até encontrar o vídeo, eu até coloco aqui, mas ele fala isso e isso me chamou a atenção. São 78 anos, né? Você acha muito? Você acha muito? Não é bem nem muito, nem pouco. A gente não tem a ideia de que a vida passou, não, sabe? É uma coisa, é uma experiência que você não pode aprender bem, porque é só mesmo a gente vivendo. Você olhando para trás, vê que foi extremamente rápido. É uma coisa curiosa isso. Não dá para a gente sentir a idade, não. Dá para sentir que o negócio foi muito veloz, um processo demasiado rápido. Se você tomasse assim, um avião supersônico, uma coisa assim. Eu me lembro de coisas da minha infância, como se tivesse passado ontem. Então eu cheguei à conclusão que tudo passa num minuto mesmo. E eu sou uma pessoa que, de um tempo para cá, eu tenho refletido muito sobre a vida, sobre a velocidade da vida, o quanto que a vida passa rápido.
Eu vejo que tem pessoas que vê 50 anos, nossa, 50 anos e demora a passar. Quando eu penso aí, se eu tiver mais 50 anos pela frente, para mim 50 anos é um piscar de olhos, porque já foram 36 e passou muito rápido. Então, assim, mais 50 anos, se eu tiver essa oportunidade de viver, vai ser assim, ó, um estalo de dedos. Então, é isso que eu quero que você, principalmente, estou falando para os jovens, e aí, né, até a casa dos 30 anos aí, aproveite essa oportunidade, essa janela do 20 aos 30 anos. Para mim, é uma das fases mais importantes da vida do ser humano. Não que as outras não sejam, mas as outras já é uma fase de maturidade, já é uma fase mais reflexiva, já é uma fase também que você já não pode arriscar tanto, você já tem que ter o pé mais no chão. E a fase dos 20 aos 30 é a fase de você arriscar, a fase de você, se tiver que errar, se tiver que falir, se tiver que fracassar, não tem problema, tá? Isso estou dizendo no mundo profissional. Tem um vídeo que eu gravei sobre relacionamento, e em área de relacionamento você não deve fracassar, tá? Talvez seja a única área aí que você deve tomar o máximo de cuidado em não fracassar, seja na área de relacionamento, né? De escolher a pessoa certa com quem vai passar uma vida inteira com você. Mas a área profissional, o que tiver de errar, erra dos 20 aos 30 anos. Não que você não possa errar lá na frente, não que você não possa trocar de carreira. Eu mesmo estou fazendo uma migração de uma área em que eu trabalho hoje, né? Onde eu tenho uma loja, sou empreendedor, mas estou mudando para psicologia. Me encontrei na psicologia, me senti vocacionado para a psicologia, estou mudando. Não é que não possa, mas, pessoal, já fica mais difícil. As coisas já são mais devagar. Você tem que ter muita certeza do próximo passo, diferente da fase da juventude, que você, independente se você tem certeza ou não, somente vai. Você tem muitas das vezes seu pai e sua mãe para te dar suporte. Isso já depois dos 30, 40 anos já vai ficando mais difícil. Então, presta muita atenção nesse ponto que eu frisei, tá? De que a vida passa rápido e de que você não é o super-homem. O próximo pilar, ou ponto que eu queria refletir aqui, é sobre saúde. Pessoal, depois que a gente passa de uma determinada fase, e eu não estou falando que eu estou nessa fase, talvez essa fase seja o que? 40 ou 50 anos, a saúde vai mudando. O nosso corpo vai mudando, na verdade. E problemas de saúde, se a gente não cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, a gente vai correr sérios riscos. E na juventude, muitas pessoas querem beber, querem, né? Muitos entram para usar esses químicos, né? Muitos entram para vícios, e isso tem um preço. Pode ter certeza, a vida vai te cobrar esse preço. Se você achar que é o super-homem e acha que esse super-homem nunca vai adoecer, continue. Mas o meu conselho aqui, a minha reflexão, é de que você deve cuidar da sua saúde e do seu corpo, e o quanto antes, porque você não sabe se você vai ter oportunidade lá na casa dos 40, nos 50 anos, de cuidar da sua saúde. Então, comece o mais cedo possível, mais jovem possível, porque a vida, ela cobra um preço, tá? A vida tem me cobrado preços muito altos. Graças a Deus, não na área da saúde, mas em outras áreas da vida. Mas, né, eu achei que não iria cobrar, mas está cobrando. Estou aqui de peito aberto, dizendo que eu estou batalhando, né, para poder tentar reverter essas situações. Tem coisa que não é possível, mas tem coisa que sim é possível. Então, o quanto antes, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, porque o seu templo, você vai ter que morar nele por muitos anos. O próximo ponto que eu vou analisar é consumismo versus uma vida simples. Por muitos anos, eu persegui uma vida, eu não diria de consumismo, mas sempre aquele sonho de querer ser rico,
querer ter muito dinheiro, querer ter carro importado, né, casa muito bonita. E a essa altura da minha vida, eu já estou mais assim, buscando uma vida mais de contentamento, uma vida mais simples, uma vida com mais sentido, com mais propósito. Hoje, para mim, essa vida, por exemplo, de milionário, bilionário, essa loucura, essa correria, muitas das vezes ficar em emprego tóxico só porque está pagando bem, isso para mim já não faz mais sentido. Eu quero uma vida sossegada, não importa se vai ser uma vida com menos recurso financeiro, mas eu podendo ter um mínimo, eu podendo ter contato com a natureza, contato com meu filho, podendo chegar no final do dia e fazer uma pausa, refletir sobre como foi o meu dia, tendo, acho que um mínimo de dignidade, é isso que eu procuro hoje. Essa vida de consumismo, essa vida de loucura, onde nada tem limite, é um poço sem fundo, essa vida eu não quero para mim. Hoje, para mim, depois que eu vivi um momento de depressão, ansiedade, no final do meu relacionamento que eu tive, onde eu cheguei no fundo do poço, hoje eu só quero saúde mental. Nada que me tira a minha saúde mental, eu não quero para minha vida. Se vai me estressar, eu estou caindo fora. Para mim, eu quero uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida onde eu possa viver de verdade. O que eu quero é viver de verdade. Para mim não faz sentido nenhum essa vida de metrópole, uma vida de correria, uma vida de loucura, uma vida onde Deus que me livre se eu tiver que pegar 2 horas para ir trabalhar, por exemplo, de carro ou de ônibus, metrô, não importa, e 2 horas para voltar, ou tem gente que pega até mais, 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Para mim, isso não faz sentido, eu não quero. Eu sei que tem muita gente que mora em São Paulo, né? Acho São Paulo uma cidade fantástica, mas para mim não dá. Não enche os meus olhos, hora alguma. Eu prefiro ganhar menos no interior e ter uma vida com qualidade, uma vida onde, igual na cidade que eu moro, é uma cidade do interior de Minas Gerais, é uma cidade com baixíssima violência. Eu saio na rua, posso ficar com meu celular na mão, não tenho medo, nunca fui assaltado, não é que eu não possa ser, pode acontecer, mas a gente não sai com aquela tensão igual o paulista sai, igual o carioca sai. Aqui a gente não tem isso, a gente vive uma vida mais pacata, mas é uma vida que quando a gente faz um exame de sangue para medir o cortisol está baixo, está tranquilo. A gente não tem pressão alta, não lida com grandes estresses, então o que eu quero é uma vida mais sossegada. Eu até penso em mudar da minha cidade, mas também para uma cidade mais equilibrada, nada de cidade grande, metrópole, nada disso. Pessoal, eu quero paz. E te aconselho, tá? O quanto mais cedo possível você puder buscar essa paz, busca, porque os resultados na sua saúde vão ser extraordinários. O próximo ponto seria o medo do fracasso e as desculpas. Isso foi uma coisa que eu posso dizer que houve muito desperdício na minha vida por causa do medo. O medo de fracassar. Quantas vezes eu deixei de começar algo por medo? Quantas vezes eu dava desculpa para mim antes de dar o próximo passo? Falar em público sempre foi um medo muito grande. Falar diante de uma câmera, ter um canal no YouTube, ter uma rede social e falar igual hoje eu falo, isso para mim, há pouquíssimos anos atrás, era impossível de eu pensar, imaginar. Era um medo que me bloqueava, que me travava. Eu não conseguia falar hoje igual eu falo. Não que eu sou o melhor comunicador, eu ainda estou no início. Mas hoje eu não deixo mais esse medo me dominar da forma que me dominava. O medo, até certo ponto, ele é benéfico, porque o medo nos protegeu de muita coisa durante toda a história da vida humana. Mas o medo em excesso, isso me travou, me bloqueou, me impediu de alcançar
patamares que eu tenho certeza que eu poderia ter alcançado. Mas eu ainda agradeço a Deus por ter acordado, por ter dado a oportunidade de eu ter curado os meus traumas, porque esse medo meu vinha de traumas da infância. E aí eu te aconselho, se você é uma pessoa que tem muito medo de falar em público, medo de dirigir, medo de tudo, pode ser um trauma, pode ser um bloqueio lá da infância. E se você fizer um tratamento psicológico, isso pode resolver. Então a minha vida, eu posso dizer aí que pelo menos, no mínimo 10 anos foi desperdiçada por causa de medo, por causa de uma rigidez cognitiva. Então assim, se eu conseguir, pessoal, estar aqui falando para vocês, vocês também conseguem. E corrija isso o mais rápido possível na vida de vocês, tá? Não precisa viver uma vida com medo de se expor, com medo de tudo, tá? Até isso vocês têm que corrigir, porque o medo interfere muito na nossa saúde mental. Não existe uma pessoa com saúde mental que seja uma pessoa extremamente medrosa. Então, não desperdice esse tempo, essa parte da sua vida. E o último ponto que eu queria falar com vocês é conexões e relacionamentos. Quantas das vezes eu feri pessoas, magoei, e naquele ímpeto, né, da fase da adolescência, nessa fase que eu já falei que é uma fase onde a gente acha que é o super-homem, então a gente acha que tem o direito de ferir pessoas, machucar pessoas. Hoje eu digo para vocês, perdoa, para de guardar rancor. Por muitos anos eu fui uma pessoa que guardei rancor, tinha sentimentos ruins contra as pessoas, achava que tinha que guardar um sentimento ruim, que jamais poderia perdoar ninguém. E hoje eu vejo que isso tudo foi bobeira, foi desperdício. Se você ama uma pessoa, vai atrás dela, diga, eu te amo, vamos encerrar isso aqui. Chega de meninice, tá? Chega de atitudes de criança, nós somos adultos. Valorize as boas conexões, valorize as boas amizades. Se a amizade é uma amizade que vale a pena, corre atrás, pede desculpa, tá? Não deixa o tempo passar e essa pessoa ir embora. Ah, mas já passou 30 anos, eu não tenho mais contato físico. Sei até que ela tem a rede social. Manda uma mensagem para ela, quem sabe seja o momento de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, mas recomeçar com sabedoria, com maturidade. Então, assim, hoje, nessa altura da minha vida, aos 36 anos, eu valorizo muito o relacionamento. Relacionamento com a minha família melhorou demais quando eu entendi várias questões da minha vida. A minha relação com meus pais melhorou, com minhas irmãs melhorou. Até mesmo relacionamentos amorosos melhorou, porque eu comecei a olhar o outro de uma outra forma. Então, o que eu digo para vocês, não desperdicem a vida de vocês. A vida é muito curta, mas a vida pode ser muito bela, a vida pode ter sentido, significado. Eu quero dizer para vocês aqui, encontre o propósito de vocês. O quanto mais cedo vocês encontrarem o seu propósito, mais a vida vai ter sentido, vai ter significado, vai ser mais leve, vai ser muito melhor. Pessoal, a vida ela não tem um botão de voltar. Por isso, aproveite cada momento. Ame, seja amado, valorize as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite cada oportunidade que a vida está te dando. Não deixe esse tempo precioso passar em vão. Encontre aquilo que você gosta de fazer. Aproveite para brincar, não deixe de brincar, tá? A vida, ela tem que ter sentido. E as brincadeiras, elas fazem muito bem. Não deixe de ter hobbies, tá? E acima de tudo, seja uma pessoa amável, uma pessoa gentil com o outro. Não seja essa pessoa truculenta, uma pessoa que está sempre ranzinza, sempre maltratando os outros. Ame o seu próximo como a ti mesmo, tá? É fundamental. Se você quer ser amado, você tem que amar o seu próximo. Seja gentil. Esse é o meu desejo para você. Que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida aproveitando cada oportunidade e jamais desperdice a sua vida.